2 Samuel, capítulo 3. Durou muito tempo o conflito entre os que apoiavam a família de Saul e os que defendiam Davi. Contudo, Davi ia ficando cada vez mais forte e os aliados de Saul cada vez mais fracos. Os filhos de Davi em Hebrom. Os filhos nascidos a Davi em Hebrom foram seu primogênito Amnon, filho de Ainoã de Jezreel. O segundo, Quileabe de Abigail, viúva de Nabal de Carmelo. O terceiro, Absalão de Maaca, filho de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias de Agite. E o quinto, Cefatias de Abital. E o sexto, Itreão de sua mulher Egla. Todos esses filhos de Davi nasceram em Hebrom. Eis que aconteceu durante a guerra entre a casa de Saul e de Davi. Abner se arrogava todo o poder na casa de Saul. Havia uma concubina de Saul chamada Rispa, filha de Aia. Certa ocasião, Isbosete indagou a Abner: por que deixastes toda a serva de meu pai? Ao ouvir o questionamento de Isbosete, Abner se encolerizou e retrucou: sou por acaso como um cão desprezível a serviço de Judá? Até o dia de hoje tenho sido absolutamente leal à casa de Saul, teu pai, para com seus irmãos e amigos, e não te deixei cair nas mãos de Davi, e vens agora levantando tal acusação envolvendo essa mulher? Que Deus me castigue com toda a severidade se eu não fizer por Davi o que Yahvé já prometeu a Davi em juramento. Transferi a majestade do reino de Saul e dos seus descendentes para Davi, estabelecendo a realeza do trono, Davi sobre todo Israel e Judá, de Dan a Berseba. Mas Ibosete não respondeu uma palavra a Abner, enquanto tinha medo dele. Em seguida, Abner mandou mensageiros a Davi com essa proposta: a quem pertence essa terra? Faze, pois, um acordo comigo e eu te ajudarei a conquistar o apoio de todo o Israel. Davi respondeu: assim seja, farei um pacto contigo. Entretanto, tenho uma condição: não serás admitido à minha presença, salvo se, quando vieres, me trouxeres Mical, filha de Saul. E Davi enviou mensageiro a Isbosete, filho de Saul, para lhe dizerem: entrega-me a minha mulher, Mical, a quem desposei mediante o generoso pagamento do valor estipulado de 100 prepúcios de filisteus. Diante dessa intimação, Isbosete mandou que atirassem do seu marido Paltiel, filho de Laís. Porém, Paltiel partiu no seu encalço e a seguiu aos prantos até Baurim. Contudo, Abner ordenou-lhe que retornasse para casa. Ele obedeceu e voltou. Entre mentes, Abner havia conversado com os anciãos de Israel. Ele tinha dito: faz já muito tempo que vos desejais ter Davi como vosso rei. Proclamai-o, portanto, agora rei entre vós, porque Yahvé declarou a respeito de Davi: é por intermédio do meu servo Davi que eu livrarei o meu povo Israel das mãos dos filisteus e de todos os seus inimigos. Abner falou também com o povo da tribo de Benjamim e depois foi a Hebrom, a fim de explicar a Davi o que os cidadãos de Benjamim e o povo de Israel tinham resolvido. Acompanhado de 20 homens, Abner chegou a Hebrom para conversar com Davi. E Davi ofereceu uma festa para recepcionar Abner e a sua comitiva. Então Abner declarou a Davi: permita que eu me vá e reúna todo Israel, meu senhor, para que celebrem um pacto contigo, ó rei, e reine sobre tudo o que desejares. Então Davi o despediu em paz e ele partiu tranquilo. Joabe vinga-se e mata Abner. Pouco depois, mais tarde, Joabe e os demais oficiais de Davi retornaram de um ataque rápido que haviam realizado, trazendo consigo grande despojo. Todavia, Abner não estava mais com Davi em Hebrom, porquanto esse já o havia deixado ir embora em paz. Assim que Joabe chegou com todo o seu exército, contaram-lhe que Abner, filho de Ner, visitara o rei e que esse o havia deixado seguir seu caminho tranquilamente. Então Joabe foi falar com o rei e lhe questionou: que fizeste? Abner esteve contigo e permitiste que ele partisse em paz? Tu conheces bem a pessoa de Abner, filho de Ner. Ele veio para te enganar,
conhecer as suas ideias, seus procedimentos, veio a fim de saber tudo o que fazes e como ages. Então, saindo da presença de Davi, Joabe mandou mensageiros atrás de Abner, e eles o trouxeram de volta, desde o poço de Sira. Todavia, sem que Davi fosse informado dessa atitude. Quando Abner voltou a Hebrom, Joabe o chamou à parte na porta da entrada a fim de lhe falar em segredo, e ali mesmo o feriu de morte no estômago, e ele morreu por causa do sangue de Azael, irmão de Joabe. Assim que Davi ficou sabendo do ocorrido, exclamou: Eu e o meu reino somos para sempre diante de Yahvé, inocentes do sangue de Abner, filho de Ner. Que a culpa pelo sangue de Abner caia sobre a cabeça de Joabe, sobre toda a sua família. Que jamais deixe de haver na casa de Joabe quem sofra de corrimento, cânceres ou lepra, homens com graves deficiências físicas ou que caiam à espada, ou ainda que passem fome. Joabe e seu irmão Abisai assassinaram Abner porque ele tinha matado o irmão deles, Azael, na batalha de Gibeon. Davi chora a morte de Abner. Então Davi determinou que Joabe e os seus soldados pranteassem por Abner, que, em sinal de lamentação, rasgasse as suas roupas e vestisse traje de luto. E no sepultamento o próprio rei Davi ia caminhando atrás do caixão. Sepultaram Abner em Hebrom, e o rei chorou em voz alta junto da sepultura de Abner, e todo o povo o acompanhou em seu pranto. Então o rei compôs e proclamou esse lamento por Abner. Precisava Abner falecer como morre o insensato? Não estavam armadas tuas mãos, os teus pés não estavam presos em grilhões, mas tombasse como caem os malfeitores. Então todo o povo chorou ainda mais por ele. Todo o povo veio chamar Davi para que se alimentasse enquanto ainda era dia. Contudo, Davi jurou: que Deus me castigue com toda severidade, caso eu prove pão ou tome qualquer outro alimento antes do pôr do sol. Todo o povo viu essa declaração e apoiou a decisão de Davi. Tudo o que o rei fazia, o povo aprovava. Assim, naquele mesmo dia, todo o povo e todo o Israel reconheceram que o rei não tivera qualquer participação no assassinato de Abner, filho de Ner. Então explicou o rei com os seus oficiais: não compreendeis que hoje caiu em Israel um príncipe, um grande homem? Mesmo sendo rei ungido, hoje me sinto um monarca enfraquecido, e esses filhos de Zeruia estão mais fortes do que eu. Que Yahvé retribua ao malfeitor de acordo com as suas más atitudes. 2 Samuel, capítulo 4. Isbosete é assassinado. Assim que Isbosete, filho de Saul, ficou sabendo que Abner havia sido assassinado na cidade de Hebrom, seus braços decaíram. Abateu-lhe todo o ânimo e todo Israel se apavorou. Isbosete, filho de Saul, contava com 2 chefes de guerrilha. Um deles se chamava Baaná e o outro Recabe, filho de Rimom, o Beerotita, da tribo de Benjamim, porquanto a cidade de Beerote era considerada parte do território de Benjamim. O povo de Beerote fugiu de Itaim e até nossos dias vive ali como forasteiro. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Esse menino tinha 5 anos de idade quando se ouviu a notícia de que Saul e Jonatas haviam tombado em combate. Sua ama o apanhou e fugiu. Todavia, na pressa, ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Os filhos de Rimom, de Beerote, Recabe e Baaná estavam a caminho. Chegaram quente do dia, na hora do costumeiro descanso do meio-dia. Os 2 entraram na residência como se fossem buscar trigo, mas o feriram de morte, transpassando no estômago, e em seguida fugiram. Eles haviam entrado na casa quando Isbosete estava deitado na cama, no seu quarto de dormir. Depois de o transpassarem e o matarem, decapitaram-lhe a cabeça, e levando-a, viajaram durante toda a noite pelo vale do Rio Jordão, à rota de Arabá. Assim que chegaram a Hebrom, mostraram a cabeça de Isbosete a Davi e declararam perante o rei: aqui tens a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que queria tirar-lhe a vida. O Senhor entregou hoje ao Senhor, meu rei, a vingança sobre o crime de Saul e sua descendência. Então Davi respondeu a Recabe e a Baaná, seu irmão, filho de Rimom, o Beerotita: juro pelo nome de Yahvé, que me tem livrado de todas as aflições, se ao que veio me comunicar a notícia da morte de Saul, imaginando que trazia notícias que me alegraria,
eu logo o apanhei e o mandei executar em Ziglag, como recompensa pela sua mensagem. Como muitos mais razão, quanto homens cruéis mataram um homem justo na sua casa, repousando sobre a sua própria cama, não deveria eu requerer o seu sangue de vossas mãos criminosa e vos exterminar da terra? Então Davi ordenou aos seus filhos mais novos que o matassem. Cortaram-lhe as mãos e os pés e os penduraram perto do açude de Hebrom. Tomaram, entretanto, a cabeça de Isbosete e a sepultaram no túmulo de Abner, em Hebrom. 2 Samuel, capítulo 5. Davi é aclamado rei de Israel. Lemos em 1 Crônica 11, de 1 a 9, 14, de 1 a 7. Então todas as tribos de Israel foram até Davi em Hebrom e declararam: Vê, nós somos dos teus ossos e da tua carne, teus parentes de sangue. Já antes, quando Saul reinava sobre vós, era tu que saías e entrava com Israel no comando das tropas, e Yahvé te prometeu: És tu que apacentarás o meu povo Israel, e és tu que governarás dos que habitam de Israel. Todos os líderes de Israel foram ao encontro de Davi em Hebrom. O rei celebrou um pacto com eles em Hebrom, diante do Senhor, e eles ungiram Davi rei de todo Israel. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. Em Hebrom, ele reinou 7 anos e 6 meses sobre Judá. Em Jerusalém, reinou 33 anos sobre todo Israel e sobre Judá. A conquista de Jerusalém. O rei Davi e as suas tropas partiram para Jerusalém a fim de expulsar os jebuseus que habitavam naquela terra, os quais advertiram a Davi: Não conseguirás entrar nessa cidade, até mesmo os cegos e os aleijados são capazes de te impedir. Querem dizer que Davi jamais conseguiria vencer aquela cidade inexpugnável. Contudo, Davi conquistou a fortaleza de Sião e esta passou a ser cidade de Davi. Naquele dia, Davi declarou ao seu exército: Quem desejar vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados, inimigos de Davi. E por esse motivo que costuma-se dizer alegoricamente: os cegos e os aleijados não têm o direito de adentrarem a casa de Deus. Assim Davi se estabeleceu na fortaleza e lhe denominou cidade de Davi. Com o passar do tempo, Davi foi construindo moradias e defesas em redor, desde o Milo, o aterro, que ficava do lado leste da cidade, até o palácio. Davi ia ficando cada vez mais forte, porque Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, estava com ele. Então Irão, rei de Tiro, enviou mensagens a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros que edificaram a casa para Davi. Então concluiu Davi que Yahvé o confirmara como rei sobre Israel, e que seu reino estava prosperando por causa do amor que o Senhor dedicava a Israel, seu povo. Filhos de Davi em Jerusalém. Depois de mudar-se de Hebrom para Jerusalém, Davi tomou mais concubinas, esposas em Jerusalém, e com elas teve mais filhos e filhas. Os filhos de Davi, que nasceram em Jerusalém, foram Samua, Sobade, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliadá e Elifelefete. Davi vence os filisteus. Quando os filisteus souberam que Davi havia sido ungido rei sobre Israel, subiram todos em busca dele. Assim que tomou conhecimento dessas notícias, Davi desceu à fortaleza. Os filisteus chegaram e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor. Devo atacar os filisteus? Indagou ele. Tu o entregarás nas minhas mãos? E Yahvé respondeu a Davi: Ataca, certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Em seguida Davi se dirigiu à cidade de Baal-Perazim e ali os venceu e declarou: Assim como as águas avassaladoras de uma enchente abrem o seu caminho pelas minhas mãos, e Yahvé derrubou as fortalezas dos meus inimigos e os destruiu diante dos meus olhos. Então o lugar daquela batalha passou a ser chamado de Baal-Perazim, o Senhor que rompe os obstáculos. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali, Davi e seus soldados os apanharam. Os filisteus subiram novamente e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor de novo, que lhe respondeu: Não os ataque pela frente, mas dá a volta pela sua retaguarda e aproxima-se deles em frente às amoreiras. Quando ouvires um ruído de pessoas por sobre as amoreiras, saia rapidamente,
pois será esse o sinal de que Yahvé saiu à frente para ferir o exército filisteu. Davi fez como o Senhor lhe havia ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Geba até chegar a Gezer.